galera, vamos agora começar a aula número 4 do módulo 1. Nessa aula número 4 nós vamos falar uma das principais partes aí do computador essencial que um operador de micro saiba mexer, que é o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos de um computador. É lá onde você copia, cola, organiza as pastas, cria, exclui, faz toda a organização dos seus arquivos no seu computador. Tem o Windows Explorer, é a partir dele que conseguimos administrar todas as pastas e arquivos existentes no computador. Geralmente a gente hoje está mais acostumado com o celular, e o celular tem lá o gerenciador de seus arquivos, que é onde você consegue ver toda a raiz do sistema. Mesma coisa aqui no computador, quando o computador estiver com o sistema operacional Windows, você vai ter o Windows Explorer, vai ter esse Windows Explorer para gerenciar todos os seus arquivos. Antes de a gente ir para a parte prática, começar a copiar, recortar, ver como é que funciona, é essencial a gente conhecer alguns conceitos básicos. A primeira coisa que a gente deve diferenciar no Windows Explorer é a simbologia, os ícones que o Windows define para os arquivos e para as pastas. É muito importante você saber diferenciar isso. As pastas nada mais são do que uma forma de organizar os arquivos dentro de uma unidade de disco. Ou seja, é dentro das pastas que organizamos nossos arquivos. Dentro da pasta pode ter outras pastas, mas também pode ter outros arquivos ou pastas com muitas outras pastas dentro, uma sobre a outra. Então, isso é normal. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber para gerenciar os arquivos é saber a definição de pastas, que é onde você consegue guardar os seus arquivos. O segundo vai ser os arquivos, que na realidade são os arquivos que nos interessam, pois são eles que contêm nossos trabalhos. O Windows usa um ícone diferente para diferentes tipos de documentos, conforme mostra na figura a seguir. Bom, é o seguinte, conforme o formato do arquivo, o Windows utiliza um ícone específico para cada formato de arquivo no computador. Seja ele o arquivo de Word, seja ele o arquivo de Excel, seja um arquivo de texto simples no bloco de notas, do WordPad, ou seja ele uma imagem, para cada tipo de arquivo desse que eu acabei de citar, o Windows vai ter uma simbologia de ícone diferente, e é importante você saber isso. Aqui nessa tela, é uma tela do Windows Explorer aberta, e está sendo exibida, o modo de exibição está sendo executado o de detalhes, e aqui a gente vê alguns ícones dos arquivos presentes nessa pasta. Inclusive aqui do lado eu dei um zoom para enxergar melhor. E aí, vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente nota é uma pasta. Uma pasta, por padrão, o Windows sempre define ela como um ícone amarelinho. Ela é simbolizada por um tipo de pasta daqueles arquivos de escritório. Naquelas gavetas de ferro existem algumas pastas, e dentro dessas pastas você pode ter arquivos. Então, a Microsoft simbolizou aqui no Windows Explorer pasta com esse símbolo aí, fazendo essa alusão aos arquivos da vida real. Essa pasta eu vou colocar aí na imagem para você se referenciar de onde eu estou tirando essa minha ideia. E aqui embaixo a gente tem alguns ícones diferentes de uma pasta. Você veja que não são amarelos. Aqui a gente tem um programa chamado uTorrent. Aqui a gente também tem um programa chamado Photoshop. Isso aqui, esses dois, esse e esse aqui, esses três ícones, são ícones de atalhos de execução de aplicativos. Aqui são dois aplicativos, aqui embaixo um jogo que também é um aplicativo. Mas aqui é uma pasta, e aqui se trata de dois arquivos. Esse aqui, com o nome de assunto importante, é um arquivo de texto. Você percebe aqui que o ícone dele se parece com uma folhinha, com uma anotação vista de muito longe. E esse aqui de baixo é um arquivo do PowerPoint, que é uma apresentação de slide. E se você dá uma olhada, você percebe que o ícone recebe o P e a cor do aplicativo correlacionado que vai abrir esse arquivo. Então a gente, primeira coisa, tem que
tem que diferenciar isso, diferenciar os arquivos das pastas e diferenciar os ícones, entender pelo ícone, na maioria das vezes pelo ícone você vai saber do que se trata o arquivo mesmo sem precisar executar ele. Os ícones são autodidata e sempre se remetem ao tipo de arquivo que você pode visualizar. Os principais formatos de arquivos que um operador de micro precisa saber são esses aqui. É lógico que não dá para gravar todos agora na aula, vendo a aula, mas é bom você saber, porque no mercado de trabalho ou até mesmo em casa, fazendo algum trabalho da escola, fazendo um trabalho da faculdade, é bem capaz de você se deparar com um desses formatos ou alguém comentar sobre esse formato e aí você já vai saber do que se trata, tá? Então o primeiro tipo de arquivo aqui, a extensão .exe. Antes de entrar nessa explicação, tenho que falar que a extensão do arquivo ele fica sempre na finalização do nome do arquivo. Então, se você tiver uma música no seu computador e a música for Pegue o Pato, no fim do nome Pegue o Pato vai ter .mp3. Esse é o formato padrão de música. Se você tiver algum instalador de algum aplicativo, por exemplo, do jogo Minecraft no seu computador, vai estar lá Minecraft.exe. Então, a finalização do arquivo, da raiz do arquivo, vai definir qual é o formato desse arquivo. E aqui estão os principais formatos que eu vou falar. Como eu acabei de falar, o formato exe são executáveis e é definido para os instaladores. Então, a partir do momento que você baixar um aplicativo para o seu computador, ele vai vir na modalidade executáveis.exe e aí quando você clicar nele, vai aparecer uma tela de instalação para você poder instalar. O segundo arquivo aqui é um arquivo de texto, inclusive até parece assim, você deduz TXT, é um texto. Esses arquivos são os arquivos do bloco de notas. Aqui embaixo o docx é o arquivo do Word, que é o segundo módulo que você vai aprender aqui com a gente. XLS é o arquivo do Excel, que é o seu terceiro módulo. MP3 eu não preciso falar, todo mundo conhece, são os formatos aí, o formato mais conhecido, que é o de música mundialmente. MP4 é o formato de vídeo. JPEG, PNG e GIF, esses são os três principais formatos de imagens encontrados aí no meio da computação, no meio da informática. JPEG, o mais conhecido, inclusive se você olhar agora na galeria do seu celular, você vai enxergar as fotos que você tirou e a foto vai estar no formato JPG ou JPEG. PNG também é um tipo de imagem, ela também é muito utilizada, são as imagens que conseguem guardar transparência. Uma imagem muito corriqueira que a gente fácil de citar, que tem transparência, figurinhas do WhatsApp. Você vê aquelas figurinhas do WhatsApp que não tem o quadro branco sobre a imagem. Você consegue enxergar o fundo. Aqui são exemplos de imagem PNG. E já tem aqui o GIF. Tem gente que fala GIF, mas o certo é GIF. São as imagens de baixa qualidade, mas que conseguem ter movimento repetitivo. Também a gente pode olhar no WhatsApp, tem algumas figurinhas que elas ficam se repetindo. São um exemplo de GIF. Depois tem o RTF, são os arquivos que a gente salva lá no WordPad. Inclusive, a última aula, uma das aulas aí a gente fala do WordPad. E depois tem esses dois arquivos aqui, que são os formatos de compactação mais conhecidos, que é o RAR e o ZIP, são os arquivos compactados, que agora não, mas acho que na aula 5 ou na aula 6 eu vou comentar um pouco aí sobre os arquivos compactados e qual a importância deles. Por último aqui a gente vai ter os dois formatos de vídeos mais conhecidos também, muito conhecidos também, que é o WMV, que é o Windows Media Video, é um formato de vídeo que a Microsoft fez, e o mais famoso que ele, o AVI, que também é um formato de vídeo muito conhecido. Inclusive, se você baixar algum vídeo da internet de um filme com a qualidade boa, ele vai vir aí no formato AVI. Então esses são os principais formatos, lógico que não precisa gravar isso tudo na mente,
mas só de saber o conceito já vai lhe ajudar muito. Futuramente alguém comentar, ou se você não souber, você vai lembrar dessa aula e você vai ter mais ou menos uma base do que está acontecendo. Então aqui está a janela do Windows Explorer. Quando você abre a janela do Windows Explorer, você se depara com essa janela aqui no computador, mas nem sempre ela vai abrir nessa janela, né? Eu vou explicar aí os principais pontos aí, como é que acontece. Quando você liga o computador, antes de a gente entrar no Windows Explorer, é importante frisar isso aqui. Você liga o computador, você vai se deparar com a área de trabalho. E aqui na área de trabalho vai ter alguns ícones. E aí, para entrar no Windows Explorer, você pode simplesmente digitar aqui o Windows Explorer, ou você pode abrir qualquer pasta do seu computador. O Windows está pré-configurado para executar qualquer pasta com o Windows Explorer. Então, se eu quiser clicar aqui nesse ícone que fica aqui embaixo, geralmente fica aqui, esse é o atalho de documentos. Quando você liga em documentos, automaticamente vai abrir aí, vai ser aberto com o Windows Explorer. Se você tiver alguma pasta aqui na área de trabalho também e quiser abrir, olhar dentro dela, o que tem dentro dela, você vai clicar nela e automaticamente ela vai abrir com o Windows Explorer. Então é muito necessário e já é pré-configurado para executar todas as pastas dos seus arquivos. Então aqui, ó, vamos clicar aqui no menu inicial e eu posso digitar aqui Explorer. Olha lá, Explorer, explorador de arquivos. Ele vai abrir nessa janela aqui. Eu posso também abrir por esse ícone aqui de baixo. Cliquei, ele vai executar o Explorer. Ou eu posso clicar aqui e clicar nesse ícone aqui, ó, de documentos. São os três caminhos mais fáceis de você abrir o Explorer. Você veja que nem todos eles abrem a mesma janela, mas essa área aqui da lateral, ela é sempre visível. Ela tem aqui os ícones, os principais pontos aí do Windows Explorer, as principais pastas. E isso facilita muito a navegação. Então a gente pode clicar aqui por esse ícone do explorador de arquivos, o Windows Explorer, e aí a gente vai ter aqui acesso à tela do Windows Explorer. Aqui ao lado vai aparecer as principais pastas que o computador tem, que vai ser a área de trabalho, que é justamente essa área aqui. Vai ter documentos, quer dizer, vai ter downloads, que são os arquivos que você baixa, documentos, imagens e algumas pastas que você acessou recentemente. Aqui embaixo vai ter este computador. Inclusive aqui, quando você conecta algum pendrive no seu computador, é nessa área que ele vai aparecer algum pendrive ou algum celular e você quer ter acesso a esse pendrive. É só você abrir o Windows Explorer e clicar em este computador, que aqui, inclusive meu pendrive está conectado aqui. Você consegue ter acesso aos arquivos, seja no celular ou seja de qualquer dispositivo que você conectar aí de armazenamento de arquivos. Conectei o pendrive, abre o Windows Explorer, clico aqui em este computador que eu vou enxergar tanto o disco local C, que é o HD principal da máquina, onde fica todos os arquivos, quanto aí os pendrives conectados e até mesmo, que eu acabei de lembrar, alguma unidade de leitor de CD e DVD também aparece aqui. E aqui tem área de trabalho, documentos, downloads, imagens. E aqui geralmente a gente organiza nossos arquivos aqui dentro de documentos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Windows Explorer é criar uma pasta. A gente vai aqui abrir documentos e aqui dentro de documentos existe várias maneiras de você criar uma pasta, tá? A primeira maneira e a mais fácil maneira de você criar uma pasta no Windows Explorer é com o botão direito do mouse. Esse segundo botão, o botão que eu chamo de opções, botão de opção que você mal utiliza. Você clicando aqui em uma área em branco, vai aparecer esse submenu e aí você pode clicar aqui em novo, pasta. A pasta vai surgir esperando para que você renomeie ela aí, coloque o nome nela. Então eu vou colocar aqui pasta 1, pronto.
a gente vou dar um Enter e pronto, está confirmado aí a criação da minha pasta. Existem outras maneiras de você criar a pasta. Você perceba que aqui nessa barra de ferramentas vai ter algumas opções. Uma delas é essa aqui, nova pasta. Também é uma maneira de criar uma pasta. Se você clicar nela, vai aparecer aí uma nova pasta, esperando para que você renomeie. Vou botar aqui o nome pasta 2. Então a gente criou a pasta 1 com o mouse, a pasta 2 a gente criou pela barra de ferramentas aqui, e a gente também vai criar uma pasta pela modalidade de atalhos do teclado. Existe uma modalidade, o atalho de teclado, geralmente sempre segura a tecla Ctrl. O de criar uma pasta é um pouco chato, porque utiliza 3 teclas, mas vamos fazer. Inclusive, quando eu coloco o mouse aqui, vai aparecer ali Ctrl Shift N. Então eu vou apertar essas 3 teclas, Ctrl Shift N, e aí surgirá mais uma pasta esperando você renomear. Vou botar aqui pasta 3. Então tá aí, a gente conseguiu fazer as 3 maneiras principais aí de criar uma pasta, que é pelo botão direito do mouse, que é a mais prática, tem pela barra de ferramentas e também pelo teclado por atalho. A maneira mais fácil, como eu citei, é a do mouse, porque nem sempre você vai ter acesso a essa barra de ferramentas. Vamos por um exemplo, se você está aqui na área de trabalho, você acabou de ligar o computador e você deseja criar uma pasta, não vai ter a barra de ferramentas aqui para você criar pastas. Então, você pode fazer isso com o botão direito do mouse, novo, pasta. Então a pasta surge e aí você pode botar aí, renomear ela, colocar o nome desejado. Pronto, aqui a pasta vai surgir, lógico, vazia, e você pode colocar trabalhos, arquivos dentro da pasta. Então essa é a melhor maneira, o botão direito do mouse, é a mais prática, tá? Voltando aqui para o Windows Explorer, tá aqui minhas 3 pastas. Então a gente vem aqui, depois de criar essas 3 pastas, vamos começar a brincadeira aqui na barra de ferramentas sobre essa área de transferência. Área de transferência, a gente já conversou sobre isso nas outras aulas, né? Principalmente na aula que eu falo do WordPad, que a gente copia, cola. A mesma coisa vai funcionar com os arquivos aqui no Windows Explorer. Inclusive vai ter aqui também a parte da área de transferência, que é a parte que trabalha com os arquivos copiados e colados e recortados. Então, para a gente começar a utilizar isso aqui, a gente, lógico, primeiramente tem que selecionar um arquivo ou uma pasta para começar aí a brincadeira. Então, como não tem nenhum arquivo nesse computador, um computador novo, eu vou simular aqui um arquivo. Vou botar aqui um arquivo de texto chamado Maria. Um arquivo de texto chamado José e um arquivo de texto chamado Joaquim. Considere as maiúsculas e minúsculas. Então eu fiz esses 3 arquivos aqui de textos apenas para simular a utilização das opções que existem aí na área de transferência, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na área de transferência, que é muito importante e lógico, é copiar um arquivo. Como é que a gente faz para copiar um arquivo? Vou selecionar aqui Maria. Aqui na área de transferência vai aparecer aqui a opção copiar. Posso clicar aqui nela, na opção copiar. E aí o seu arquivo está copiado. Agora eu vou dar um duplo clique aqui na pasta 1. Eu entrar nela, ela está vazia, porque a gente criou ela surge vazia. E agora eu vou clicar aqui em colar. E aí a gente conseguiu fazer uma cópia do arquivo Maria. Agora existe um arquivo Maria dentro da pasta número 1. Aqui a barra de endereços, ela mostra a raiz de onde você está no sistema. Você está em este computador, dentro da pasta deste computador tem uma pasta chamada documentos, e dentro da pasta documentos você está dentro de uma pasta chamada pasta 1 com o nome Maria. Vou voltar aqui para documentos, pode ser clicando aqui, e aí está aqui, ó, Maria está aqui fora, Maria está aqui dentro dessa pasta. Inclusive perceba que
esse ícone aqui da pasta Maria, ele já deu uma modificada. Perceba que os outros dois ícones das outras duas pastas estão vazias, não tem nada. E essa aqui simboliza aqui um documento, como se tivesse uma folhinha saindo ali da sua pasta, da pasta 1. Agora a gente copiou Maria, agora a gente copiou aqui pela barra de ferramentas, a gente vai fazer isso agora com o mouse. O mouse ele é a maneira mais prática de fazer todos esses movimentos aí. Inclusive é muito simples, a gente vai vir aqui em José, colocar a setinha do mouse e o ponteiro aqui em cima de José, botão direito, vai aparecer várias opções, você vai clicar em copiar, vou entrar aqui na pasta 2 e com o botão direito também numa área em branco, botão direito, vai ter a opção colar. Então a gente conseguiu copiar, fazer essa cópia do arquivo José. Agora a gente tem um arquivo José aqui dentro da pasta 2, vou voltar aqui para documentos, e temos também um arquivo José aqui dentro da pasta documentos, aqui solto, José. E a gente fez essa cópia pelo mouse, pelo botão direito do mouse. E por último a gente vai fazer a cópia aqui de Joaquim e a gente vai utilizar o teclado, o atalho de teclado. A maioria dos atalhos que a gente encontra no teclado, todos eles, quase todos, começam aí com a tecla CTRL Ctrl e o atalho para copiar. Se a gente colocar o mouse aqui em cima, o Windows vai disponibilizar ali embaixo o atalho CTRL-C. Então vamos fazer isso pelo teclado. Vou selecionar aqui Joaquim, vou apertar a tecla Ctrl, clicar na letra C. Então aparentemente não aconteceu nada, mas o arquivo Joaquim foi copiado. Vou entrar aqui na pasta número 3, pasta 3, vou colar também pelo teclado. Para colar pelo teclado existe também um atalho que é o famoso Ctrl V. Por isso que muita gente por aí, quando vê um trabalho que foi copiado, quando vê alguma ideia que foi copiada, sempre diz uma frase que algumas pessoas não entendem. Ah, isso aí foi Ctrl C, Ctrl V, ou seja, copiou e colou. Então eu vou vir aqui e vou utilizar o Ctrl V, que é o atalho de colar o arquivo ou pasta copiada. Então a gente tem agora aqui dentro da pasta 3 o arquivo Joaquim copiado. E aí você percebe, vou voltar aqui para documentos, que os arquivos estão aqui dentro e os arquivos também estão aqui dentro. A gente fez isso pelo teclado, pelo mouse e pela barra de tarefas ali em cima. Então a gente viu aí como é que funciona o copiar e agora a gente vai trabalhar com recortar e tem o mesmo teorema que a gente aprendeu lá no WordPad, tá? O recortar aqui, no caso, o copiar ele duplica os arquivos, a gente percebe que o arquivo está aqui e o arquivo está dentro dessa pasta, então está duplicado. E o recortar não, o recortar ele vai transferir o arquivo de lugar. Vou pegar aqui, por exemplo, esse arquivo Joaquim e vou agora utilizar a opção recortar. No momento que eu cliquei em recortar, uma observação que acontece diferente do copiar é que quando o arquivo é recortado, se você der uma observada no ícone dele, ele fica um pouco apagado, já para você entender que esse arquivo vai ser movido de local. Recortei aqui o arquivo Joaquim, vou entrar na pasta 1 e vou clicar aqui em colar. Então eu fiz o recorte pela barra aqui de tarefas, tanto recortei como colei tudo aqui por aqui por cima, pela barra de ferramentas, tá? E aí tá aqui, ó, foi recortado. Agora eu vou voltar aqui para documentos e aí a gente vai se deparar que o arquivo Joaquim não está mais aqui. Por quê? Porque ele foi recortado. Então aí você já percebe que o copiar duplica o arquivo e o recortar ele move o arquivo de local. Então a gente já fez aqui pela barra de tarefas. Agora a gente vai fazer aqui com o José, com o botão direito do mouse, botão direito, vai ter também a opção recortar. Vou entrar aqui na pasta 3, vou colar José, recortei José de documentos, então se eu voltar para documentos, ele não existe mais. E agora eu vou fazer o recortar
pelo teclado. Vou recortar Maria para a pasta número 2. O atalho de teclado é o Ctrl X. Se eu colocar o mouse ali em cima e esperar um pouco, ele informa qual é o atalho. Ctrl X. Vou pressionar aqui no teclado, Ctrl X. Vou entrar aqui na pasta 2 e vou dar o atalho de colar, que é o mesmo, Ctrl V. Pronto, colei. Então estão recortados e colados. Voltando aqui para documentos, a gente vai ter nossas 3 pastas e dentro delas alguns arquivos de texto simulados que eu fiz, tá? Agora a gente vai partir para a exclusão de um arquivo. Se você quiser excluir um arquivo do seu computador ou pasta, vou entrar aqui na pasta 1, tanto faz arquivo ou pasta, basta você selecionar e você pode excluir aqui por esse botão na barra de ferramentas e também você pode excluir tanto aqui pela barra de ferramentas, vou excluir essa primeira pasta pela barra de ferramentas. Essa segunda pasta eu vou excluir pelo teclado, apertando a tecla Delete. E essa terceira pasta eu vou excluir com o botão direito do mouse. Vai ter também a opção excluir. Então a gente vê que tem essas 3 modalidades. E vai depender do seu trabalho. Se você faz um movimento muito repetitivo na sua função em alguma empresa, vale a pena gravar um atalho de teclado, porque às vezes agiliza muito o seu dia a dia lá no seu trabalho. Então tá aí, os arquivos foram excluídos com nossas pastas. Bem, a gente excluiu os arquivos, mas tem uma informação, muita gente já sabe, mas alguns não sabem, mas quando os arquivos são excluídos do computador, na realidade eles não são excluídos para sempre, tá? Eles vão para a lixeira. Então aqui no computador, aqui na área de trabalho, vai ter um ícone chamado lixeira, que é onde vai todos os arquivos que você excluiu, tá? Então aqui entrando na lixeira, a gente vai enxergar uns arquivos, inclusive tá aí os nossos arquivos que a gente estava fazendo. Tá aqui Joaquim e as pastas tal, e as coisas dentro da pasta. E aqui você define o que você quer da sua vida, se você quer que esse arquivo suma para sempre do seu computador, ou se você quer restaurar. O que pode acontecer? Suponhamos que sem querer você excluiu um arquivo aí muito importante do seu computador. Então quando você exclui, ele vem para a lixeira. Então há a possibilidade de resgatar esse arquivo. Então para você conseguir resgatar, é só você selecionar a pasta ou o arquivo ou os arquivos desejados e clicar aqui na opção restaurar os itens selecionados. Então cliquei aqui, ele restaurou a pasta número 3, vou conferir, vou abrir aqui documentos e aqui na pasta documentos eu vejo que está aqui, ó, a pasta número 3 está de volta para documentos. E aí, voltando aqui para a lixeira, vai ter a opção também de você excluir o arquivo para sempre. É só você selecionar aqui qualquer arquivo desse e clicar novamente em Delete aqui no seu teclado. Inclusive ele até informa, tem certeza de excluir esse arquivo permanentemente. E aí cliquei em sim e já era, o arquivo foi excluído para sempre do computador. Não tem mais como ver. Então vou minimizar aqui. Então esses são os principais movimentos que você precisa saber, as principais ações que você precisa saber sobre o Windows Explorer. Outra informação que é muito importante você saber para conseguir gerenciar melhor os seus arquivos no Windows Explorer é sobre os modos de exibição e de classificação que os ícones têm dentro das pastas. Como vocês podem ver aqui durante a aula, vocês viram que teve pastas que eu entrei e os ícones ficaram maiores. Tem outras pastas aqui que eu entro e os ícones ficam menorzinhos. Então isso são modos de exibição e é muito útil aí, conforme você encontra uma pasta com muitos arquivos parecidos ou com muitos arquivos bagunçados. Os modos de exibição auxiliam você para você encontrar e gerenciar melhor os seus arquivos. Vamos falar disso agora. Então, aqui dentro do Windows Explorer, vamos lá, ver o que eu estava falando. Eu vou clicar aqui em documentos, a gente vê que as pastas ficaram menores.
Cliquei aqui em imagens, ele mostra os ícones já diferentes. Cliquei aqui em downloads, ele mostra também diferente. Tudo isso aqui são os modos de exibição e classificação dos arquivos. Como é que você consegue modificar isso? Simples, vou mostrar para vocês. Então, aqui dentro da pasta downloads desse computador, existem muitos arquivos, assim. Parece que tem uns 23 arquivos aqui. Então, consegue mudar a exibição desses arquivos com o botão direito do mouse. Você vem aqui na área em branco da sua pasta, clica com o botão direito e aqui tem um menu, submenu exibir. Aí a gente aqui tem várias maneiras de exibição. Uma das melhores que tem e melhores e de menor ícone são a de detalhes, que é o que está nesse exato momento. Mas você pode colocar aqui ícones médios, por exemplo. Então a gente consegue enxergar aí alguns ícones. Vou botar aqui botão direito, exibir ícones grandes. Então, a gente consegue nessa visualização de ícones grandes, a gente consegue visualizar um pouco do conteúdo de alguns arquivos sem precisar abrir o arquivo. Então a gente vê aqui que nessa apresentação de slide fala sobre alguma coisa de Pernambuco. Se tiver alguma imagem do seu computador, nesse modo de exibição ele consegue exibir a imagem em miniatura antes mesmo de você precisar abrir. Então isso agiliza muito. Por exemplo, se você estiver procurando uma foto no seu celular, ele conectado no computador. A gente vai vir aqui em documentos agora, vamos mudar o modo de exibição. Exibir extras grandes. Pronto, isso aqui é para série. Mas olha lá, a gente consegue também visualizar melhor ainda sem precisar executar o arquivo. E a gente vê também pelos itens aqui, a gente consegue distinguir qual é o formato do arquivo. A gente vê aqui que tem os arquivos em PDF, arquivos em PowerPoint, arquivos de Excel, XLS, a gente tem aqui arquivos de Word. Então, pelos ícones, a gente consegue fazer isso. Exibir ícones médios, exibir lista, ele vai mostrar um do lado do outro, exibir detalhes, ele vai mostrar um abaixo do outro em miniaturas, exibir blocos. Então, tudo vai depender da situação que você está e do tipo da pasta e dos arquivos que estão dentro e da sua necessidade em gerenciar seus arquivos. Por exemplo, se a gente entrar aqui na pasta imagens, a gente vai ver que a exibição está no modo ícones grandes. E essa exibição é ótima porque você consegue enxergar as imagens até as pastas. As pastas aqui, essa pasta aqui, eu consigo ver que dentro dela tem uma imagem, mesmo sem eu precisar abrir. Então existe toda essa funcionalidade que você só consegue aí pelos modos de exibição. Por exemplo, esse modo aqui dos detalhes é muito interessante quando você se depara com uma pasta com muitos arquivos. Então, direito, exibir detalhes. Então, eles vão ficar aí agrupados um embaixo do outro. Além do modo de exibição, também vai ter o modo de classificação. Também você vai conseguir isso pelo botão direito do mouse, vai ter classificar. Então, aqui no submenu classificar, você pode classificar seus arquivos por nome, por data, por tipo e por tamanho. Então, se eu clicar aqui em por nome, nesse momento essa pasta está organizada por data. Então, é baseado nas modificações conforme essa coluna de data, colocando do mais velho para o mais novo ou do mais novo para o mais velho. Vou clicar aqui em nome e ele vai esquecer isso e vai organizar os arquivos em ordem alfabética. Veja lá, olha, ele perdeu aquela organização por data e agora está por ordem alfabética. Vou agora classificar, vou botar por tipo e vocês vão notar a diferença. O Windows Explorer vai agrupar os arquivos do mesmo formato, um próximo ao outro. Vou colocar aqui por tipo e aí a gente vê que os arquivos aqui em PDF ficaram um perto do outro. E tem também a modalidade tamanho, que ele vai organizar conforme o peso aí do tamanho do arquivo no seu computador. Você vai ver aqui, ó, nessa coluna a gente vai ter o tamanho do arquivo
não está sendo considerado nesse exato momento. Quando eu clicar aqui agora, você vai perceber que ele vai organizar do maior para o menor. Então, esses são os principais tópicos importantes aí no que se refere ao Windows Explorer, ao gerenciador de arquivos de um computador, que é você saber diferenciar os ícones das pastas, você saber copiar, recortar, colar, você saber os atalhos aí de teclado, você saber que dá para fazer muita coisa com o botão direito do mouse, saber a classificação e saber os formatos importantes. Então aqui a gente termina a aula número 4.